Alô? O som tá bom. Pode até baixar um pouquinho mais. Está dando microfonia. Quero convidar o Ministério de Louvor para estar aqui conosco. Tá, entendi. Oi, som. Mas meu feedback estava muito alto. Graça e paz, meus amados, minhas amadas. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelo privilégio de estarmos na casa dele. Vamos. Obrigado, Pai. Obrigado por tua graça. Obrigado por tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando estamos dormindo e inconscientes daquilo que acontece ao nosso redor, o Senhor vela os nossos sonhos, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Obrigado por isso. Obrigado porque, como disse o salmista, deitamo-nos e nos levantamos porque o Senhor nos sustentou. Então, nesta manhã, queremos com os nossos irmãos e irmãs render glórias, louvor ao teu santo, bendito e glorioso nome. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Muito obrigado por nossa família, muito obrigado pelos nossos irmãos, amigos e amigas. Obrigado pelo teu milagre diário sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te amamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Eu queria começar, o Ministério de Louvor, me ajuda aí, por favor. Vamos começar entoando a canção, aquela canção Te Agradeço. Não é Te Agradeço, não. É de gratidão, mas não é Te Agradeço. São tantas bênçãos. Pode ser aqui em cima. Não, tanto faz. Pode ser aqui embaixo, pode ser lá embaixo. Pode ser lá embaixo. São tantas bênçãos, tantos motivos que o meu coração não consegue guardar. Rose, que honra, que bom tê-la aqui. Que bom, feliz. São tantas bênçãos, tantos motivos que o meu coração não consegue guardar. Tantos milagres, livramentos que tu, grande Deus, realizaste em mim. Precisaria de mais que uma noite, mais que uma madrugada até pra te dizer. Meu coração agradece por tudo que fizeste. Eu louvo teu nome e sempre dou graças a ti. Aleluia, declare, são tantas bênçãos. São tantas bênçãos, que o meu coração não consegue guardar. Tantos milagres e livramentos, tantos milagres que tu, grande Deus, realizaste em mim. Precisaria de mais. Precisaria de que uma noite, mais que uma madrugada até, mais que uma madrugada, pra te dizer, rendo graças a ti, graças a ti, graças a ti, meu coração agradece por tudo que fizeste, por tudo
que fizeste. Eu louvo o teu nome. E sempre dou graças a ti. Dou graças a Rendo. ti. Rendo. Graças a ti. Graças a ti. Meu coração agradece. Por tudo que fizeste. Por tudo que fizeste. Eu louvo o teu nome sempre. Dou graças a ti. Dou graças a ti. Dou graças a ti. Amém, amados, amém. Eu estava aqui, irmãos, mexendo no celular e mandei o esboço da minha mensagem para o Eli, para o grupo de multimídia e para o Luiz Manuel. Eu não sei se tem um pedestal para ver se a gente tem que pensar também nos irmãos que ficarem em casa, né? Não sei se a gente pode pensar no plano B de pelo menos tentar gravar, enquanto for possível, tentar disponibilizar para aqueles irmãos que não podem estar aqui. Não sei se tem um pedestal para colocar o celular. Apesar que ele está fraco também, que 50% só. Hoje eu não vim tão preparado. Mas o Ministério de Louvor vai dar continuidade. Tem não? Tem pedestal não? Difícil. A gente é do Sérgio, né? Tem que providenciar um pedestal para celular aqui na igreja. Lucas, vê se você consegue gravar até onde a bateria der, tá? Principalmente, vou gravar aqui, tá? Pode ficar sentado aí e gravar, principalmente o louvor, até onde der. Quero passar a palavra para o ministério para dar continuidade a esse momento. Já estava no esquema, tá? Deitado, faz deitado. Pode ficar sentado. Não, pode ficar deitado. Fica sentado, ele pode colocar deitado o celular. Tá certinho? Amém. Convido a igreja a se colocar de pé nessa manhã. Vamos adorar o nome desse Deus, exaltar e glorificar a Ele nesta manhã. O Senhor, Ele está aqui, Ele quer ser ouvido. E Ele quer ouvir o seu clamor, a sua adoração também. Então neste momento, esqueça tudo aquilo que não vem do Senhor e incline seus pensamentos até o trono do Senhor. Amém? E declare: vem e toma o teu lugar. Tens minha vida comandar. Um trono de Senhor, meu Deus. Aleluia. Peça, guarda meu coração, Senhor. Guarda
presente. Mas mesmo então adore assim, o Senhor, exalte, erga sua voz. habitas em Adore esse mim. Deus. E habitas Pra te alcançar nos lugares altos, acima de todo problema, acima de toda enfermidade, acima de tudo aquilo que não provém do Senhor, acima de todos, tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Pai, habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim. Aleluia, o Senhor ele Aleluia. habita em você, ele habita no meu e no seu coração. Isso só é possível por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo ele está na sua vida. O Espírito Santo ele te mostra o caminho a seguir. O Espírito Santo te mostra aquilo que você deve melhorar. Então nessa manhã ouça a voz do Espírito Santo. Se tem algo para você corrigir, se tem algo para você melhorar, que seja nesta manhã. Não deixe esse momento passar, mas adore o Senhor e peça: Senhor, melhora, Senhor, a minha vida, Senhor. Espírito Santo, toma minha vida em tuas mãos. Então adore esse Deus nessa manhã. Exalte. Juntaste os meus pedaços, meu fardo, meu fracasso levou sobre si. Fizeste o meu passado mal naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. O teu amor me arrebatou, mesmo assim digo sim quando tenho que negar. Me dou quando tenho que fugir. Ai de mim, por favor, por favor. Peça isso ao Espírito Santo. Fale com Ele agora, nessa manhã. Te amar como me amas, Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim
Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por habitar em nós, ó Deus. Obrigado pelo Senhor estar em nosso coração, Deus, porque Amém, quando o Senhor Deus. está em nós, Aleluia. nós não conseguimos, Senhor, esquecer a Tua presença, Pai. Nós não conseguimos, Senhor, deixar a Tua presença, Senhor. Nós queremos estar ali com o Senhor, Pai. Aleluia. A Sua glória nos inundou, ó Deus, e por isso nós estamos aqui nessa manhã, Pai. Poderíamos Aleluia. estar em tantos outros lugares, mas nós estamos aqui te adorando, ó Pai, te exaltando. Não porque a gente mereça, Deus, mas porque nós te amamos, ó Pai. Então, Senhor, nós vamos Aleluia. declarar nesta manhã: quem já pisou no Santo dos Santos, Deus, em outro lugar, não sabe mais viver, ó Deus. Nós amamos a Tua presença, Pai. Aleluia. Aleluia.
Declare mais uma vez, glória. Aleluia, onde a glória do Senhor está, o inimigo não pode ficar. Aonde a glória do Senhor está, ali há louvor, ali há adoração. Então, meu irmão, clame pela glória do Senhor, Ele está na sua vida. Ai, Deus, muito obrigado pela Tua presença, pela Tua majestade, ó Deus, glorificamos o Teu nome, ó Deus, por quem o Senhor é, Deus. Te amamos, ó Deus, amamos a Tua glória, Deus, a Tua bênção, mas nós amamos primeiramente o Senhor, ó Deus. Tudo que passar disso, Senhor, é graça, e merecida graça, Deus. Muito obrigado pela Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, essa adoração e oração que Te entregamos essa manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados, glória a Deus. Aleluia. Este ano de 2021, inclusive, eu falei para os irmãos da multimídia, eu vou falar novamente, para vocês nos ajudarem, para o mais rápido possível, nós mudarmos o tema, né? Porque 2021, eu já até inclusive mandei para os grupos, obrigado, eu mandei para os grupos com o calendário, com o planejamento de janeiro, o tema, eu vou mandar novamente, principalmente para o multimídia, porque este ano nós estaremos tratando do tema, voltando aos princípios da palavra de Deus, dentro do programa da nossa Convenção Batista Brasileira, e tendo aí como carro-chefe a Junta de Missões Nacionais, que tem trabalhado dentro da igreja, da visão da igreja multiplicadora. Nós temos tido um grupo de estudos, um grupo de reflexão, obviamente a gente sempre franqueia para toda a igreja, mas temos um grupo fiel ali todas as terças-feiras, a partir de 8h30, quando estamos fazendo ali uma reflexão em cima de um livro que nós já temos lido, que é De Volta aos Princípios, né, de Fabrício Freitas, que dá-nos um panorama do que seja a igreja multiplicadora, mostrando que a ideia não é ser mais um método, ser mais um projeto, como existem tantos outros, mas cujo objetivo é realmente nos fazer perceber que, por vários motivos, nós nos distanciamos. A igreja de Jesus acabou se distanciando dos princípios basais, né, vou até sendo redundante, princípios basais da palavra de Deus. Ou seja, nós, a igreja evangélica, vamos dizer, a igreja evangélica brasileira, ela criou muitos programas e muitos eventos, tornando-os imprescindíveis, ou seja, que não pode faltar, mas que na verdade são facultativos, e aquilo que é imprescindível, que não pode faltar, tornaram facultativos. Dentre esses princípios, por exemplo, o princípio que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19, Jesus dizendo: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, vamos tirar pelo menos essa, por exemplo, essa ordenança do Senhor Jesus, a ordem do Senhor Jesus, e a pergunta é, para todos os que estão participando deste culto, quantos nutrem, quantos cultivam o hábito de fazerem seguidores de Jesus, né? Quantos aqui, né? Quantos aqui, de repente, no ano de 2020, acompanhou alguém, fez alguém se apaixonar por Jesus, fez alguém crer em Jesus, levou alguém a crer em Jesus, ou alguém que cria em Jesus, levou essa pessoa a amadurecer, essa pessoa a ter autonomia a cristã, maturidade cristã, a ponto de levar outras pessoas também. Então,
quando nós falamos voltando aos princípios da palavra de Deus, não é querer inventar nada. A gente não quer inventar nada para a igreja crescer, aqui a gente não quer inventar nada para a igreja ficar moderninha, a gente quer voltar àquilo da qual, retornar aonde nós não deveríamos nunca ter saído, que é os princípios da palavra de Deus. Então, nós, ao longo de 2021, estaremos trabalhando este tema, dessa necessidade de voltarmos aos princípios da palavra de Deus. Eu tenho falado com os irmãos, algo que nesse período de pandemia, meditação e reflexão na palavra de Deus, assim, tem sido extraordinariamente um divisor de águas na minha vida. Por exemplo, é o princípio da presença de Deus. Uma hora eu vou pregar sobre isso. Até que ponto nós acreditamos mesmo que Deus está presente, que Deus é uma pessoa, né? Ele interage conosco, Ele age em nossas vidas, e Ele está em nós, né? Na verdade está em nós, e crer nisso realmente, assim, para mim tem sido assim, um divisor de águas. Sempre acreditei, obviamente, mas a questão de você espiritualmente, vamos dizer, isso é um meio paradoxo, né? Mas espiritualmente você materializar, ou seja, concretizar, saber que Deus está presente, como aconteceu na consagração do templo, em 2 Crônicas 7, que a Bíblia diz que a glória de Deus foi tão nítida que os sacerdotes não conseguiam entrar no templo. A glória de Deus, aquela coisa espessa, né? Imagina num lugar onde há muita fumaça, né? A gente vê isso em incêndios e tudo, onde a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ela não morre nem queimada pelo fogo, ela morre asfixiada pela fumaça. Seja aquela coisa tão densa ali que mexe contigo. E imagina de um lado de vida, né, da glória de Deus ser tão espessa, tão densa, que isso acaba entrando e causando uma grande mudança dentro da sua vida, dentro do seu coração, do nosso coração. Então, ao longo deste ano de 2021, inclusive nós no dia 19 à noite teremos a nossa eleição da diretoria. Até lá a gente pede sempre aí para os líderes, diretores, presidentes, relatores, nos ajudarem na composição dos ministérios, dos vários ministérios que nós já colocamos também para os irmãos, colocamos nos grupos, qual é a visão que Deus tem nos dado, a missão que Deus tem nos dado, os valores que Deus tem nos dado a respeito da primeira igreja batista em Santíssimo, obviamente, embasado na palavra de Deus, e fizemos ali um esquema, né, um organograma dentro da palavra de Deus, quando Jesus chama os discípulos e fala assim: segui após mim, eu vos farei pescadores de homens. E na palavra pescadores fizemos um acróstico, cada letra compõe o ministério da nossa igreja. P, proclamação, a parte da evangelização de missões. R, pescadores. P, a letra E, a educação cristã, toda a formação da escola bíblica dominical, das uniões de crescimento. E mais para frente falarei com mais calma sobre isso, mas você olha lá no grupo da igreja, tanto no Facebook, nós colocamos também no grupo da PIBS, no Facebook e também do WhatsApp. Então, amados, qual o objetivo de estarmos trabalhando esse ano? Que o que acontece, qual é a tese, né? Qual é a nossa premissa, qual é o que nos embasa para nós vermos como relevante falarmos sobre este assunto. O que acontece é o seguinte, vamos imaginar, nós temos não só uma geração nova vindo de cristãos, como uma geração antiga, mas que entrou, né, decidiu-se ao lado de Jesus, mas de repente nunca se debruçou para saber sobre os princípios da palavra. Aí eu vou dar um exemplo. Pode ser que nós tenhamos ainda
alguns cristãos evangélicos, né, batistas principalmente, como nós somos, vamos imaginar que chega num determinado lugar, numa calçada, está passando por uma calçada, e aí aquele cristão, aquele evangélico, vê uma escada. Tem uma escada ali na calçada, né? O que acontece? A pessoa às vezes é cristã, ela é evangélica, ela sabe que Cristo é o Salvador, mas ela ainda está atravessada de valores que foi aprendendo durante a vida. Aí pode ser que vai olhar aquela escada e falar: não, eu não vou passar por baixo da escada não, porque dá azar. Então, uma pessoa que de repente não passa por baixo de uma escada, uma pessoa que fica apavorada quando vê um chinelo virado, uma pessoa que quando vê um gato preto passando pela frente, fica apavorada, ainda mais se o gato atravessar ali por ela, né? Ou um cristão que olha lá, nem vê assim: deixa eu ver qual é o meu horóscopo. É gente que ainda não entendeu, ou seja, se tornou cristã, entregou a vida a Jesus, mas ainda não entendeu os princípios que regem a vida de um cristão. Por quê? Porque um cristão não vive de crendices. E vou te dizer até uma coisa: tem crente que ainda acredita em olho gordo. Não, fulano tem um olho gordo, fulano. Ou seja, é uma crendice, ou seja, a forma como uma pessoa vai olhar para você e vai te invejar, na sua vida não altera em nada, altera na vida dela. O coração dela, se ela for uma pessoa invejosa, uma pessoa não altera. E vou falar mais ainda. Se um dia você entregou sua vida ao Senhor Jesus, e se Ele agora é o Senhor da sua vida, a pessoa pode matar um boi, um touro, uma boiada para querer o teu mal, mas maior é quem está em você do que quem está no mundo. Está me entendendo? Então, o que acontece? Às vezes, como uma história que eu já contei aqui para a igreja, vou repetir para aqueles que não ouviram. Quem já ouviu, fica quietinho. Mas aquela história da mulher andando numa estrada com feixe grande, pesado de gravetos nas costas, encurvada, andando com aquele feixe grande, né? Feixe, né? Grande de graveto nas costas. E aí passa um caminhoneiro e olha para aquela mulher, se consolida dela e fala: senhora, por favor, quer uma carona? Você está indo para tal? Estou indo para tal lugar. Sobe aí na carroceria. A senhora está com esse peso todo, carregando esse peso todo, sobe na carroceria que eu levo a senhora. Tá bom, agradeceu, subiu na carroceria, o motorista foi embora. Alguns quilômetros para frente, ele olha pelo retrovisor, acha uma coisa estranha. Aí ele para o carro, desce e olha para aquela mulher na carroceria. Ela está na carroceria, mas com feixe ainda nas costas. Então tem muitos cristãos que entregam a vida a Jesus, mas não entenderam o quanto isto é libertador, e vive ainda preso a princípios que não são da palavra. Entendeu? Então, por exemplo, voltando a essa questão, por exemplo, da chamada astrologia. Olha, não é ciência. Qual é a crença da astrologia lá? É que a pessoa é regida por uma organização de estrelas. E você sabe que isso beira até o charlatanismo. A pessoa vai lá e joga lá para a pessoa: realmente aconteceu isso comigo, porque eu sou assim. Eu me lembro quando eu não era cristão. Agora, a partir do momento, quando diz 2 aos Coríntios 5,17, assim, pois, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, nós não acreditamos, porque o princípio da astrologia, que não é ciência, né, é de que a pessoa é regida pela constelação, pela formação das estrelas. O que nós cremos, cristãos, é que Deus é quem rege a nossa vida. A palavra de Deus. Qual é um princípio batista e do cristão? A Bíblia
é a nossa regra de fé e de prática. Então, é importante, e vamos trabalhar nesse ano de 2021, voltando aos princípios da palavra de Deus, porque às vezes a gente vive, e a gente pregou isso há um tempo atrás, em 1 Coríntios 10, 4, 5, se eu não me engano, que diz que precisamos destruir todas as fortalezas e todas tem um termo que eu falei, que é sofismas, que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então, o que são sofismas? Só repetindo, só para amadurecer. São coisas que aparentemente têm lógica, mas que na verdade trazem uma mentira por trás. Sabe aquela assim? Não, eu sei que Jesus é o caminho certo. Não, eu sei que Deus me ama, enviou Jesus para me salvar. Eu sei que eu preciso dele, mas eu não vou para a igreja porque tem coisas que eu preciso melhorar. E eu não quero ser hipócrita. Então assim, eu vou melhorar primeiro para depois ir. Ou dizer assim, não, porque eu não vou, porque quando eu for, vai ser de uma vez só, vai ser de verdade. Então, o diabo coloca um sofisma na sua mente, que na verdade tem até um fundo, parece uma lógica, ou seja, poxa, Deus é santo, e eu estou em pecado, então eu não vou ficar perto de um Deus santo. Então, é aí que está o sofisma, porque é esse Deus santo que te convida e fala, vem a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu vou te aliviar, eu que vou te libertar. Então, por nós mesmos, não temos capacidade de nos adequar à vontade de Deus. Nós temos que permitir, como diz Apocalipse capítulo 3, verso 20. Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei. Entrarei em sua casa com ele, cearei ele comigo. Então é ele quem liberta, é ele quem perdoa, é ele quem restaura. Então, e até hoje a gente vê muitos crentes assim. Quantas vezes você comete uma falha e diz, não vou nem orar, então não vou nem ir na igreja, não vou na igreja porque eu estou errado, briguei com a minha esposa, ou briguei não sei o quê, ou é um sofisma do diabo. Por quê? Porque é quando você erra que é aí que você tem que ir diante dele, pedir perdão, pedir misericórdia, pedir para ele te perdoar e pedir para ele te ajudar. Estão entendendo? Então a gente faz uma decisão, a gente é cristão, como diz Paulo, muitos têm o zelo, mas têm o conhecimento, e está até preocupado, quer até fazer o certo, mas acaba sendo direcionado de uma maneira errada, porque não conhece os princípios. Então, este ano, a gente vai trabalhar sobre isso. Sobre, por exemplo, hoje, nós vamos falar sobre a gênese da criação. O que é importante nós entendermos? Que nós que somos cristãos, nós que um dia entregamos nossas vidas a Jesus, nós acreditamos que os nossos princípios, as nossas normas, os nossos valores, que a base da nossa conduta de fé, ela é pautada na palavra de Deus. Os nossos princípios são princípios cristãos, princípios divinos, bíblicos e cristãos. Ou seja, a minha forma de conduta, a minha forma de pensar, a minha forma de sentir, a minha forma de agir, a minha forma de me comportar, ela precisa encontrar respaldo na palavra de Deus. Por quê? Porque nós acreditamos que Deus nos criou, a imagem e a semelhança dele, Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, ele nos criou a imagem e semelhança dele, e nos criou para a glória dele. Se eu não me engano, em Isaías capítulo 43, eu formei para a minha glória, ou seja, o que é a glória de Deus? Para a honra do nome dele, para a exaltação do nome dele. Então, se nós não soubermos, vamos imaginar,
Temos aqui, por exemplo, o diácono Robson, que é botafoguense, não é isso? Não mudou não, né? Botafoguense. Então, olha bem, o diácono Robson é botafoguense. O clube do Botafogo, desses campeonatos aí, está numa situação meio complicada. Aí o que acontece? O pessoal brinca, o pessoal lá, não sei o quê, Botafogo, ai meu Deus, lá, não é botafoguense, é fasquinha brincando. Mas assim, um dia ele escolheu, falou, olha, eu escolhi esse clube, vou. Então, se ele é botafoguense, e alguém der uma blusa do Flamengo para ele colocar, pode ser até uma blusa linda, né? Porque eu sou flamenguista, mas ele vai falar, eu não vou colocar, porque eu escolhi esse time, um princípio. Né? Pode ser, vai morrer, não, mas não tem lógica. Eu sou botafoguense, vou ficar andando na rua com uma blusa do Flamengo, ou eu sou tricolor e vou andar com uma blusa do Vasco, Por quê? Porque a pessoa seguiu aquilo dali. Eu estou dando um exemplo simples dentro da nossa realidade, né, como brasileiro, sobre a questão de futebol, porque você vai seguir, às vezes você vai reclamar, às vezes a gente vê o Eli, às vezes lá, quase chorando lá, reclamando quando acontece alguma coisa, né, conhece melhor do que eu em relação a futebol, mas o Flamengo, mas está ali. Às vezes dá vontade de chutar o pau da barraca, mas é o nosso clube. São princípios. Se você escolheu ser flamenguista, não vai ficar lá pesquisando sobre o Vasco, a não ser que seja sobre o Vasco para falar mal do Vasco, né? Então, nós escolhemos, um pequeno exemplo aí, uma comparação, você que está aqui, eu acredito, e você precisa ter essa certeza no teu coração, se um dia você disse, eu quero seguir a Deus, eu quero seguir a Jesus, eu sei que Jesus me ama, eu sei que Jesus morreu por mim para me salvar, eu sei que Deus me criou, então você tem que viver os princípios de Deus, os princípios da palavra. Então, é importante entender, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, verso 1, né? A expressão hebraica lá, Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, esqueci o Ev Haaretz, alguma coisa mais ou menos assim, mas Bereshit bara Elohim significa no princípio criou Deus dos céus e a terra. Gênesis 1, então assim, nós que cremos na palavra, nós cremos no que é chamado criacionismo. O que é o criacionismo? Nós cremos que o mundo, a humanidade, foi criada por um Deus pessoal. Eu me lembro quando eu era seminarista, estava me preparando para o meu concílio, que aconteceu aqui no dia 14 de outubro de 94, a gente tinha que aprender, né, segundo Langston, quem é Deus? Aí até falavam assim, defina Deus. A gente tinha que falar assim, não, Deus não se define, não tem como você definir Deus. Mas uma tentativa de entender Deus é pela revelação, porque o que você entende de Deus é que Ele se revelou para nós. Você não consegue por você mesmo conhecer Deus, você conhece pela revelação da palavra, quem é Deus. E aí Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em seu santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Então nós que cremos no criacionismo, em oposição ao chamado evolucionismo, na verdade o criacionismo veio antes do evolucionismo. Então nós cremos que nós fomos criados por um Deus pessoal. O que é um Deus pessoal? É um Deus que tem personalidade. É um Deus que pensa, um Deus que fala, um Deus que age, um Deus que tem vontade. Então nós não cremos que nós fomos resultados do nada, de uma evolução, de um acaso, nós não cremos nisso. Nós, cristãos, os nossos princípios são divinos, os nossos princípios são bíblicos. E nesses princípios bíblicos nós cremos que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Aqui bloqueou, né? Ricardo, desbloqueia para mim aqui, por favor. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se desbloquear para mim, sabe? Eduardo, desbloqueia para mim.
Então, amados, presta atenção. Aí essa geração aí, os adolescentes, as crianças, precisam entender isto. Precisam entender, crer que nós somos criados. Aí vem aquela pergunta da criança, né? Que o pessoal acha assim, sempre aquela pergunta terrível, difícil. Ah, mas espera aí, Deus criou a gente, quem criou Deus? Né? E aí você simplesmente vai dizer, ninguém criou Deus, por isso que Ele é Deus. Que biblicamente, Ele é a origem de todas as coisas. Então, a pessoa pode não aceitar e não entender, e é por isso que são princípios divinos, que são princípios que a gente às vezes não vai conseguir conceber pela lógica humana. Mas quem criou Deus? Ninguém. Deus é Deus, Deus é eterno. A Bíblia diz que Deus é eterno. Deus não tem princípio e Deus não tem fim. São verdades espirituais que nós vamos aprender. Agora, nós não cremos que nós viemos de ancestrais, viemos de anfíbios, viemos de primata, nós não cremos nisso. Aliás, o que é chamado de evolucionismo é teoria, até hoje. Até hoje não tem como você provar essa tese, não tem como, porque como que você vai provar a evolução, a mudança? Não há como provar. Então, nós cremos sim que os homens se desenvolveram, mas que aquela criação homem e mulher continua sendo homem e mulher. Nós não cremos que era uma espécie de ser e se transformou em homem, porque nós cremos no criacionismo, que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então, a partir do momento que você é criado, ou crê que você é criado à imagem e semelhança de Deus, você tem que viver os princípios de Deus, porque senão vira bagunça. Se você não entender isso, se você não entender, aí você vai ficar acreditando em tudo. Aí uma pessoa fala uma coisa, você acredita, outra pessoa fala outra coisa, você acredita. Não, você tem que acreditar na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus nos mostra, por exemplo, lá no Gênesis 1, Bereshit bara Elohim, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Né? Ali mostra que por que ali não fala de onde Deus veio? Porque não há este interesse. Não há este interesse. Mostra, como a Bíblia sempre vai colocar, que Deus sempre existiu, que Deus é eterno. E Ele no princípio, no início, e à noite a gente vai falar sobre a gênese da salvação, esse no princípio, como ele é importante. Então, quando a gente pega essa palavra no princípio, Bará, né, significa cabeça, primazia, primogênito no início, e esse princípio vai apontar, e eu vou falar essa noite, para Jesus. Guardem isso, como a palavra de Deus ela é magnífica. Então, a palavra de Deus ela inicia dizendo assim: somos criação de Deus. Como Deus Ele é um ser pessoal, somos pessoais. Como Deus, Ele tem vontade própria, nós também temos vontade própria. Como Deus é criativo, nós somos criativos. Embora ali, quando diz que Deus criou os céus e a terra, essa criação ali, esse verbo bará, é um verbo que não acontece em nenhum outro lugar. Eu não tenho o termo, como eu falei, primazia e primogênito é bereshit, erishit, né? Que é o princípio, primazia, e o bará, que é criação. Essa criação é assim, Deus criou, você não vai ver praticamente em lugar nenhum mais na Bíblia esse verbo criar, porque é um verbo que só está relacionado a Deus. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Então, é preciso você entender isso, porque se você não entender que você é criado à imagem de Deus e precisa viver os princípios de Deus, você vai acabar se perdendo, porque você vai ouvir muitas vozes. E nós temos princípios, eu quero compartilhar sobre isso. Princípios são os alicerces da norma, são o seu fundamento e a essência, são o refúgio em que a norma encontra sustentação para racionalizar a sua legitimação. É base de onde se extrai o norte ou a direção a ser seguido. Isso aí eu tirei de um site falando sobre direito. Então, o que são princípios? É um alicerce. Então, nós como crentes em Cristo, como cristãos, precisamos de estar embasados nesse alicerce.
Então é por isso que quando eu estiver andando na rua e passar um gato preto, eu vou passar normalmente primeiro porque, coitado, é um gato. Então a tradição, a história foi contando, né? E aí vai inventando mitos sobre, né, histórias, né, sobre animais, mas é um animal. Aliás, até cobra né? A gente vê, não, cobra, meu Deus, o quê? Mas assim, eu vou falar sobre isso mais para frente, mas Satanás usou a serpente, mas a serpente, animal, enfim, é um animal e não é o nosso inimigo. Você não tem que pegar, por exemplo, você está indo num lugar e vê uma cobra passando, está fazendo uma trilha. Aí fazendo uma trilha você vê uma cobra passando. Não tem que pegar pedra e querer matar a bicha. Deixa a bicha embora. Mas a gente vai sendo atravessado de princípios que não são bíblicos e a gente acaba se perdendo em muitas crendices. Um outro sofisma, tem gente que fala assim, eu não vou me batizar não, porque quando a gente se batiza começa a ter problema. Gente, olha o sofisma. E tem outra, não só do batismo, sobre o casamento. A pessoa está ali, ajuntada, né? Amigada, aí fala assim, não, deixa como está indo muito, tudo bem, porque depois que você põe no papel, aí a coisa desanda. Olha, crendice. Estou casado no papel, vai fazer 26 anos. Entendeu? Então assim, às vezes a gente ouve uma coisa, perpetua aquilo que parece ser verdade, você acaba acreditando tanto naquilo. E aí eu volto sempre na crendice da manga com leite, e na crendice de que de 1000 passou, mas a 2000 não chegará. Vocês que nasceram aí depois do ano 2000, vocês não sabem a angústia que foi para a gente, que em alguns momentos, que a pessoa ficava assim, principalmente, obviamente, não cristão, falando, né? Quando chegar o ano 2000, ai meu Deus, quando chegar o ano 2000, e foi uma coisa que quem viveu essa transição do ano 2000, de 99 para 2000, ainda, será que vai ter o grande bug, isso, aquilo? Por quê? Porque às vezes a crença ela é muito irracional. A crença é irracional. Né? Quem aqui já teve medo de, em algum momento na vida, de comer manga e beber leite ao mesmo tempo? Levanta a mão aí, ó. Todos nós. Em algum momento, não, mata. Ou seja, você ouve tanto aquilo, que acaba parecendo uma verdade. Então esse é um princípio do mundo. Eles falam tanto, sabe? Eles falam tanto, eles massificam tanto na sua cabeça, que te leva tanto a ouvir aquilo, sabe? Que se você não tiver uma mentalidade crítica, você se deixa levar. Porque todo mundo está falando. Porque você ouviu isso desde pequeno. Né? Quem nunca ouviu essa sofisma de que, rapaz, para de chorar, homem não chora. Né? Quantas vezes? Você não é homem não? Homem não chora. Né? Rosa? Tá com rosinha aí, rapaz, que negócio é esse? Né? Ou seja, aí você vai criando na cabeça da pessoa muito estigma, muito aprisionamento. Né? Muito. Então assim, e isso aqui para não falar das coisas mais complexas. Então a gente vai começar hoje dizendo o seguinte: Deus é a nossa origem. Amém, irmãos? Temos a nossa origem em Deus. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Marcos capítulo 13, verso 19, diz assim, Marcos 13, 19, porque aqueles dias serão de tal maneira de grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, criado por Deus, até agora e nunca jamais haverá. Então Jesus ali falando sobre as tribulações, sobre os problemas, ele usa essa expressão, fazendo comparação, né? E fala assim, olha, que haverá tamanha tribulação, e aqui essa tribulação pode ter sido alusiva a destruição de Jerusalém no ano 70, e como nenhuma profecia de particular interpretação, também sobre o que a gente chama de escatologia, o final dos tempos. Então Jesus ele fala assim, em Marcos 13, 19, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o
princípio do mundo criado por Deus. Então o mundo foi criado por Deus. Aí dizem assim, espera aí, mas é a teoria do Big Bang, né? Primeiro é teoria. Então a teoria, eu não vou entrar aqui no mérito, né, dos termos técnicos, mas vulgarmente falando, ou seja, acreditou-se que de repente a massa, né, ela ficou tão densa, que não sei se chamam de buraco negro, ou seja, mas houve uma concentração tão grande de massa que chegou em um determinado momento que explodiu. E explodiu, expandindo-se em tudo, em estrelas, em meteoros, em planetas, e aí a Terra surgiu a partir disso, chamado do grande Big Bang. Aí eu me lembro muitos anos, quando uma emissora ainda falava sobre Deus de uma maneira positiva, né? Dizia assim, era uma reportagem, dizia assim, mas a pergunta que não se cala é, e antes do Big Bang? Possivelmente Deus estava ali. Deus pode perfeitamente, ou seja, às vezes a gente acha que há oposição entre a ciência e a fé. Não, pelo contrário, se a ciência for honesta, a ciência vai chegar à fé, ao que a Bíblia diz, melhor dizendo. Por quê? Porque o papel da ciência é justamente, e a gente respeita e entende, ela é pesquisar, ela tem que testar, ela tem que verificar. Tanto que você vê, por exemplo, entre hoje os cientistas que dizem assim, que o ódio, que a raiva pode somatizar em doenças. Então a Bíblia diz sempre o quê? Alegrai-vos, amai, perdoai. A Bíblia, ela é muito pragmática, ela não diz que se você não perdoar, você vai somatizar, mas ela diz assim, perdoe, ame. Então cabe à ciência dizer assim, quando você ama, você libera neurotransmissores, você libera hormônios, serotonina e dopamina que traz não sei o que, a saúde. Então assim, é o papel da ciência, mas uma ciência sincera, ela vai sempre se voltar para a palavra. Como alguns anos atrás, lendo um livro, eu gostava muito de ler o livro Super Interessante, e o Super Interessante falando sobre o organismo humano, né? Ou seja, que nós temos semelhança com a Terra, nós temos, enfim, carbono, nós temos átomos, a formação do ser humano, por isso que a Bíblia diz, olha, do pó veio, ao pó retornarás. Então, ou seja, a Bíblia escrita há milhões de anos atrás, já falava de uma coisa que não havia nem ciência, que Deus criou o homem do pó da terra. Então, a palavra de Deus, ela... Eu acabo fechando de novo. Desculpa. Aqui para mim não dá, vou ficar, tem que tocar toda hora. Fica meu assessor aqui, de celular aqui, desbloqueio. Então, amados, a Bíblia deixa bem clara que Deus é o Criador do mundo. Deus é o nosso Criador. Deus criou todas as coisas. Então nós não cremos que viemos de um acaso, nós não cremos que viemos de uma evolução, nós não cremos que viemos do nada, nós viemos de Deus, de um ser pessoal, de um ser inteligente, de um ser bondoso e de um Deus que continua interagindo. Diz assim, em Marcos capítulo 10, verso 4, eles disseram, Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Marcos 10, a partir do verso 4. Mas Jesus lhes disse, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Ou seja, qual é o princípio divino? Qual é o princípio bíblico? Qual é a gênese da criação? Jesus falando ali sobre o casamento, estava aqui sobre a questão do divórcio, da separação entre os judeus, né? Naquela época, a carta de divórcio poderia ser dada por qualquer motivo. Por exemplo, você casava com uma mulher e na lua de mel lá a mulher roncou. Aí você, peraí, não sabia que ela roncava, eu quero me separar. Então começava a chegar a uns absurdos, como nós estamos vendo hoje. E aí eles perguntaram para Jesus, e Jesus falou assim, olha, no princípio, aí Deus criou o que? Homem e mulher, é que aí nós chamamos de ideologia de Gênesis.
Qual é o princípio bíblico de Gênesis? Deus criou homem e mulher. E isso, irmãos, é magnífico, porque não adianta a gente querer questionar, e por isso estou dizendo, se você vive o princípio bíblico, você vai crer e você vai entender que a coisa é muito mais simples do que parece. A gente vê aí hoje num mundo onde eles já criaram, irmãos, mais de 50 tipos de gêneros. Imagina isso. Imagina a doideira na cabeça da pessoa. E tem termos que eu nem vou usar aqui, que eles usam, que hoje a pessoa pode dizer assim: eu sou isso, mas amanhã eu sou aquilo, e depois da manhã eu sou isso. Assim, é uma coisa que vai destruindo a personalidade da pessoa. A personalidade, obviamente, da pessoa. A personalidade humana. E a coisa é muito simples. A natureza é: Deus criou homem e mulher. Você vê na criação, e você vê quando nós somos concebidos, que há uma diferença entre cromossomos X, cromossomos Y. Você vê a diferença da anatomia entre o homem e a mulher. A forma da mulher ver as coisas, do homem ver as coisas, são diferentes. E aí você me diz: mas e quando parece que a pessoa é uma coisa e não é? Existem muitas explicações. Mas uma das mais fortes é a influência da sociedade. A influência da cultura. Uma sociedade tem um papel muito importante de moldar comportamento, de mexer com as suas emoções. Você vê, por exemplo, na série O Dilema das Redes, e você vê nessa série, não é um documentário, O Dilema das Redes, que mostra hoje, que a gente está chamando hoje de tecnocracia. O que é a tecnocracia? É o governo da tecnologia. Então a tecnocracia é o seguinte: eu tenho poder econômico e você tem o poder da influência. Eu vou te dar o dinheiro, o recurso, porque eu quero que as pessoas desejem isso. Não é só hoje eles venderem uma coisa que você quer, não. Eles querem nos levar a desejar uma coisa para eles venderem. Eles querem criar a demanda. Não é uma coisa de igreja, irmãos. É uma coisa que está aí, é só você analisar. Você clica para ver um vídeo. Você clica para ver um vídeo e vem aquelas mensagenzinhas, aquelas vinhetazinhas, toda hora na tua cabeça. Toda hora na tua cabeça, toda hora na tua cabeça. Você vê um vídeo toda hora sobre aquele assunto. Você vai ver que é uma massificação de ideias que eles querem incutir na cabeça da sociedade. Eu estou para comprar uns pneus novos, aí pesquisei lá, pneu. Meu Deus, não tenho mais sossego. Não tenho mais sossego. É toda hora comercial de pneu. Toda hora eu abro o Facebook e já vem aquela vinheta: pneu não sei o quê, e não sei o quê, pneu, promoção. Entendeu? Então, há um controle. Então, se você não entender que há um princípio, preste atenção. Se você não entender que o teu princípio é a palavra de Deus, é o que Deus quer da sua vida, você se perde. Por que hoje, falando sobre essa questão que Jesus falou aqui no Evangelho de Marcos, 10:4, por que hoje, mesmo no meio evangélico, há muito divórcio? Por causa disso, irmãos. Há uma massificação, uma vulgarização muito grande do casamento. O casamento, para os mais antigos, não é coisa sagrada, né? Às vezes a pessoa passava por luta, por dificuldade, mas diz: não, vou levar até o final. Hoje as pessoas dizem assim: se não der certo, cada um vai para o seu canto. Já casa pensando isso. E às vezes nem casa. Porque quando a gente via aqueles filmes antigos, a pessoa se conhecia, aí tinha sempre um casamento no filme. Hoje não. Hoje os adolescentes, hoje os jovens, se conhecem numa festinha ali e já estão tendo relações. É muito bonito, é muito prático, estão lá. E aí vem um outro sofisma do inferno. Qual é o sofisma? Está vendo
lá um filme lá, aí duas adolescentes conversando, falando, mas você e tal. Mas tem que experimentar, porque se não der certo, olha o sofisma. Olha o sofisma. Quando você vive os princípios de Deus, irmãos, e eu falo de mim, que conheci a minha esposa Vânia no dia 3 de novembro de 91, e que ficamos noivos no dia 3 de janeiro de 93, e nos casamos no dia 9 de julho de 94, claro, como jovens que nós éramos, obviamente nós tivemos tentações como qualquer outra pessoa, mas nós tínhamos princípios, e o princípio vamos nos segurar, vamos realmente buscar a presença de Deus para a gente entrar na igreja. E entramos aqui, nessa igreja, no dia 9 de julho de 94. E aí você hoje, quando passa por dificuldades, você fala assim, nós vivemos princípios. Por isso que 26 anos casados, tivemos lutas, sim, e lutas que te digo, se Deus não fosse o nosso princípio, nós não estaríamos casados mais. E aí hoje você vê 26 anos, e aí você olha e fala assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Companheirismo. O companheirismo que há no casamento. E olha bem, eu ouvi de um amigo na época, seminarista, me lembro, nós estávamos vindo do seminário, e ele falou assim, os 2, 4 anos primeiros assim é uma maravilha, mas depois, meu amigo, olha, sofisma, irmãos. Eu já atendendo um casal em psicoterapia, dizendo assim, e eu falei assim, como que é o namoro de vocês no casamento? Não, pastor. Psicólogo, né? Pastor, é psicólogo. Não, a gente é casado, a gente não é mais namorado. Peraí, mas você, mesmo casado, pode continuar namorando, paquerando, pode continuar mandando uma mensagenzinha, pode fazer. Não, essa fase já passou. Sofismas, porque não vivem os princípios da palavra de Deus. Vai ouvindo. Você que vai namorar, você conhece alguém, qual é o princípio do teu namoro? Como que é? Se você não se apegar à palavra de Deus, vai ser um princípio que vai te levar a errar, que vai te levar a pecar. Então nós cremos que Deus criou o homem e mulher para serem ambos uma só carne. Agora, por isso que eu digo, se você crê que Deus te criou, se você crê que a palavra de Deus é verdade, mas fica sempre vendo coisas que ensinam o contrário do que a palavra de Deus ensina, o que vai acontecer na tua cabeça? Vai mexer com a tua cabeça, é óbvio. Porque isso eu vou falar numa outra mensagem, o princípio de Satanás, o princípio do engano, o princípio da mentira, a gente vai trabalhar sobre isso. Mas qual é, dando aí aqui uma pincelada, o que Satanás fez em Gênesis 3 em relação a Eva? Colocar dúvida. Colocar dúvida. Então, se você, não estou dizendo que Jesus fala assim, pai, não peço que os tires do mundo. Não estou dizendo que você tem que ficar alienado. Não, isso é do capeta. Não, isso eu não quero ver. Não é isso. Mas você tem que ter um olhar crítico. E quando acontecer, você diz assim, isso não é um princípio de Deus. Então, entendeu? Você tem que entender que você não tem que buscar o teu prazer, a tua fonte de satisfação naquilo dali, porque você vive o princípio de Deus. O princípio de Deus é o princípio de Gênesis. Deus é criador e Ele te criou a imagem e semelhança dEle para você viver para a glória dEle. Então Jesus fala aqui que o casamento, aquele que Deus juntou, o homem não deve separar. O casamento tem que ser levado a sério. É a primeira instituição de Deus. Está com problema no casamento? Procura ajuda. Procura alguém com conhecimento, alguém de confiança para te ajudar. Agora, se você for ouvir, eu me lembro uma vez conversando com um diácono. Não é da nossa igreja não. Só para falar mais assim, vamos com um diácono. Aí conversando, aí ele falou assim, estava passando por problemas no casamento, e falou assim, pastor, mas tantos pastores aí já se separaram. Então como eu vou legitimar minha atitude no pastor? Se o pastor está errado, vai responder para Deus. O princípio que eu tenho que viver é o princípio da palavra de Deus. Não importa o quanto as pessoas pratiquem determinada coisa, busque a palavra, o que diz a palavra.
Qual é o princípio da palavra? Então, eu queria que você entendesse isso em nome de Jesus. E a gente não tem a intenção de concluir tudo hoje aqui, mas esse princípio da Gênesis é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando nós vivemos esses princípios na nossa vida, diz assim, a palavra de Deus em Provérbios, eu acho muito gostoso, nós temos lido Provérbios em casa, e quando nós chegamos nesse capítulo aqui, aí eu pergunto para a Ana Luísa, o que você entendeu? Aí a Ana Luísa, assim, do nada, né? Ela falou assim, que a sabedoria aí é Jesus. Está falando sobre Jesus. Eu falei, se lembra, Ana, quando você comentou? Eu falei, mas como que diz? Mas você percebe em Provérbios que há uma grande referência da sabedoria em relação ao próprio Senhor Jesus. E João 1 fala que ele é o quê? Ele é o verbo, ele é o logos, ele é a palavra, que dá a ideia da sabedoria, né? Porque filologia, né? O logos tem a ver com estudo, com saber, né? Psicólogo, aquele que estuda o psique, né? Então, diz assim, os resultados quando vivemos esses princípios, em Provérbios 8, 22. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Isso em Provérbios 8, a partir do 22. Verso 24. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar, os seus limites para que as águas não transgredissem a sua ordem, quando ele compunha os fundamentos da terra. Eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo. Preste atenção, quem ouve e vive os princípios de Deus. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, a sabedoria, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigia dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e alcança favor do Senhor. Mas quem peca contra mim e violenta a própria alma, todos os que me odeiam amam a morte. Aqui está falando sobre a sabedoria e está falando sobre a trindade na criação. No princípio, Deus criou tudo, irmãos, perfeito, em sabedoria. Agora, o diabo, o inimigo de nossas almas, ele não pode criar. O que ele faz? Vai deturpar. Ele não pode, ele não tem um poder do Deus Criador. Mas ele não é feliz da palavra de Deus, que ele é chamado em Apocalipse 12, 9. Ele é chamado, põe por gentileza aí Apocalipse 12, 9. Apocalipse capítulo 12, verso 9. E diz assim, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, a Bíblia deixa bem claro aí de que o diabo, ele é enganador. A antiga serpente, ou seja, fazendo referência a Gênesis. Então, se ele não pode criar, como ele é adversário, como ele odeia a criação de Deus, o que ele faz? Ele deturpa. Estão entendendo? Então, assim, a palavra hoje é: acredite, creia e viva a Gênese da criação. Somos criação de Deus.
criados para a glória dele. E quando vivemos os princípios, nós somos felizes, somos bem-aventurados. Então assim, qual é a orientação? Se você crê que Deus te criou a sua imagem e semelhança, se você crê que em Cristo Ele te regenerou, abra os olhos, cuidado com as mentiras do diabo. Quando você estiver vendo alguma coisa, quando um colega falar uma coisa, pensa assim, qual é o princípio da palavra de Deus? Quando você tiver um sentimento, eu vivo isso, irmãos. Eu tenho tido umas experiências tremendas, porque hoje o meu prisma, o meu óculos para ver o mundo são os princípios de Deus. Então quando acontece alguma coisa comigo, eu penso assim, o que diz a Bíblia sobre isso? Como Jesus encara isso? Quando eu converso com uma pessoa, quando eu sofro uma tentação, somos seres humanos, de vários modos. Quando você tem uma tentação, você diz assim, olha, como a palavra de Deus me ensina que eu tenho que reagir? Eu estou com esse sentimento, qual é o princípio da palavra de Deus? Qual a resposta que eu tenho que dar a esse meu sentimento, a esse meu pensamento, a esse problema que eu estou vivendo? E quando você vive isso, você é bem-aventurado. Você é abençoado. E em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé aqui. Vamos aqui orar. E eu quero te convidar a orar. E depois o Eli vai estar louvando ao Senhor. E quando o Eli estiver louvando ao Senhor, nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas eu quero te convidar a consagrar sua vida ao Senhor. Não sei como tem sido os teus pensamentos, a sua vida. Mas meu amado, minha amada, um conselho pastoral, um conselho de Deus. Se você crê, se você sabe que Deus te criou para a glória dEle, se você sabe que Ele é o melhor caminho em Cristo Jesus, fuja e critique outros princípios que não são segundo a palavra de Deus. Rejeite, não seja presa fácil, não seja refém de um mundo mau, que diz a Bíblia que jaz no maligno, um mundo que está subjugado aos desejos do maligno. Eu quero te convidar a consagrar, a dizer assim, Senhor, guia a minha mente, eu consagro minhas emoções, eu consagro a minha família, eu consagro a minha vida nas tuas mãos. Me ajude a entender isto, que eu fui criada para a glória do teu nome. Eu fui criado para o louvor da tua glória. Me ajude a viver os teus princípios, as tuas verdades, e não o engano do mundo, do diabo. Me ajude, Senhor, a viver a tua palavra. Me ajude a ter o Senhor como base da minha vida, das minhas emoções. E quando vier uma emoção que eu não entenda, que eu possa buscar na tua palavra como sentir. Quais são as emoções que o Senhor quer para mim? Qual é o caminho que tu queres para mim? Eu me consagro ao Senhor, consagro a minha vida. Eu quero ser uma criança, um adolescente, um jovem, um homem e uma mulher que vive os princípios divinos de vida, de paz, de santidade, de verdade, de pureza, de honra, para a glória do teu nome. Consagramos nossas vidas ao Senhor e repreendemos todas as ciladas do diabo, todas as mentiras do mundo, para que, vivendo firmes na tua verdade, nos teus princípios, não possamos ser enganados por crendices, enganados por mentiras, por sofismas deste mundo. Dá-nos a sabedoria, dá-nos o desejo de viver segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, Pai. Amém. Podemos assentar? Ele vai estar louvando ao Senhor e nós vamos estar concluindo, amados, com a ceia do Senhor. Como já estamos terminando com a ceia, que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Nós queremos convidá-los para estarem conosco ainda à noite, 19h30, celebrando, adorando e glorificando o nosso Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero dizer da minha alegria também aqui de ter a nossa convidada. Seu nome? Maria da Conceição? Seja bem-vinda. Ah, que legal. Seja bem-vindo, uma honra tê-la conosco, tá? Volte sempre, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. E Deus abençoe a cada um dos amados também, em nome de Jesus.
Bom dia, igreja. Eu chamei o ministério porque eu fiz um teste na hora do ministério, eu fiquei cantando um hino e teve uma hora que eu tive que parar. Então, dessa vez eu pedi uma ajuda aqui, tá? Na próxima, pode ser que dê sozinho. Esse hino, ele me lembrou um pouquinho, né? O mês passado, o período que eu fiquei internado, a música que mais me marcou eu não sei cantar, né? Só o Marquinho, que é a música Tua Presença, né? Essa música me marcou muito lá. Mas essa que Deus de promessa também me marcou um pouco, eu vou entoar ela aqui juntamente com os irmãos. Sei que teus olhos sempre atentos permanecem e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Sei que teus olhos sempre atentos permanecem e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o fogo, eu sei quem luta por mim. Teus sonhos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer.
Aleluia, irmãos, que coisa maravilhosa, né? Deus continua a abençoar a vida do Eli. Eli tem sido aí essa testemunha viva do cuidado de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, das promessas que se cumprem na nossa vida. E participar da ceia do Senhor, irmãos, é poder participar desta comunhão tão gostosa, né? De um Deus misericordioso. Eu assim, irmãos, vocês não fazem ideia de como eu tenho andado assim, e não é por causa da pandemia. Eu tenho estado assim muito sensível, muito mais sensível ao sofrimento, à luta que as pessoas têm enfrentado. E eu entendi que quando uma pessoa sofre, uma pessoa passa por lutas, que Deus me colocou para poder orar por elas. Eu hoje não vejo mais as reportagens só como um espectador. Estava até comentando essa semana agora, acho que tem uns 2 dias, eu fui fazer a vistoria do meu carro para o GNV, do gás. Irmãos, eu vi uma reportagem que partiu meu coração, né, de 2 gêmeos, 21 anos, se eu não me engano, que morreram afogados ali no arpoador. Aí contou a história deles. Aí eu comecei a orar pela mãe, orei depois mais vezes. Falei assim, imagina o coração de uma mãe, sabe? Diego e Diogo eram. E hoje eu tenho visto, tenho clamado, tenho orado pelo meu país, eu tenho orado pela população, tenho clamado mais. E tenho entendido isso, que Deus me colocou neste mundo para ser porta-voz dEle, não só espectador. O que Ele fez na minha vida foi tão grande, o favor, o amor dEle. Ele me quis ter por perto, e a ceia é uma demonstração disso. Deus me quis ter por perto dEle, de tal ponto que Jesus falou assim, olha, vocês vão comer do meu corpo, da minha carne. Ou seja, espiritualmente falando, quando a gente participa da ceia, nós entendemos que Cristo vive em nós. Na parte da nutrição, né, não tem a premissa que diz que nós somos o que comemos. Jesus, Ele fala, ó, bebam do meu sangue. Claro que é uma metáfora ali, mas Ele diz assim, olha, quando vocês souberem que eu morri na cruz por vocês, que eu vim, me tornei homem para dar minha vida por vocês, vocês creem nisso, quando vocês aceitam o que eu fiz por vocês, o meu Espírito entra em vocês, e eu passo a viver em vocês. Irmãos, para mim isso é extraordinário. Terminei de ler, estou lendo Coríntios, terminei agora de ler, e a Bíblia diz assim, eu sou templo dele, eu sou morada do Espírito Santo, Ele vive em mim. Então isso é magnífico. Ele não habita em construções humanas, mas Ele habita em mim. Ele me construiu, Ele me criou, e eu não posso desonrá-lo, irmãos. E as pessoas que viverem comigo, que conviverem comigo, precisam olhar para mim, precisam olhar para a minha vida, olhar para os meus olhos, e precisam ver Deus, a graça e a misericórdia de Deus. Isto é participar da ceia. Quando a gente come e bebe, quando a gente está em comunhão com Ele, onde quer que estejamos, as pessoas verão isto. A glória, não aquela glória de Moisés que precisou usar véu, uma glória que desvanecia, mas a palavra de Deus diz de nós agora com cara descoberta. Somos transformados de glória em glória pelo poder de Deus. Eu quero te convidar a agradecer a Deus pelo sacrifício de Jesus e comer do pão. Em memória de mim, comamos o pão. Semelhantemente, Ele tomou o cálice, que representa o sangue dele, que foi derramado por você e por mim, para purificar e perdoar os teus e os meus pecados.
E a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, oh meu amado, confessa, fala: Senhor, me perdoa. Eu não quero cultivar pecado, eu não quero domesticar pecado, eu não quero cultivar maus hábitos que não te agradam ao Senhor. Eu não quero conviver com coisas que eu sei que não agradam o teu coração. Eu não quero justificar os meus erros. Eu confesso, me perdoa, me restaura, me fortalece, me ajuda a fugir da aparência do mal, me ajuda a viver em santidade, porque o teu sangue me purifica de todo pecado. Não sou mais escravo do pecado, sou servo do Senhor, serva do Senhor. Então, crendo nisso, amado e amada, em memória de Cristo, bebamos o cálice. Obrigado, Deus. Obrigado, porque podemos viver os teus princípios. Obrigado porque a tua palavra é a tua verdade que nos santifica. A tua palavra, ela nos dirige, ela nos corrige, ela nos instrui, ela nos leva a entender que fomos salvos, criados, salvos por ti, para vivermos os teus princípios. Então dirige nossa mente, dirige nossos hábitos, que as pessoas que conviverem conosco, que os amigos dos adolescentes vejam em cada adolescente que eles amam o Senhor, que os amigos dos jovens vejam neles que eles amam o Senhor, que os amigos nossos, os adultos, que os nossos vizinhos olhem para nós e vejam que amamos o Senhor, que vivamos os teus princípios, que vivamos para a glória do teu nome. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe, até a noite, se Deus assim permitir.